Boa tarde a todos, eu sou a Débora Mello e estou aqui falando sobre mais um tour virtual por Mogi das Cruzes. Então teremos mais um tema, agora estamos no 5º vídeo. Essa ação é uma ação patrocinada pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, é financiada pela Prefeitura de Mogi das Cruzes através da Secretaria de Cultura e Turismo. Então o nome do projeto é Tour Virtual por Mogi das Cruzes. E o tema desse mês foi escolhi tratar das águas, tratar de algo, de um ambiente preservado aqui da nossa região, né? De algo que tivesse relacionado ao meio ambiente. Então eu escolhi o tema águas, né? Pra gente trazer para esse mês. E para começar esse tour, então, nós estamos aqui nesse lugar, né? Que, para quem conhece ou para quem não conhece, muito prazer, é o Rio Tietê, né? Estou bem na beira do Rio Tietê, estou no quintal de casa praticamente, eu nasci aqui, né? Aqui está o meu portão, inclusive, então é um lugar que para mim é muito, né? Eu tenho um valor afetivo muito grande por esse rio e por esse ambiente, né? Só que aqui a ideia então é trazer um pouquinho da minha experiência, do meu olhar, mas também queria que vocês também trouxessem, né, um pouquinho, que vocês refletissem um pouquinho sobre o que é o Rio Tietê para vocês, né? O que vocês pensam sobre o Rio Tietê, quais as experiências que vocês já tiveram, quais as percepções. Então a ideia é um pouquinho essa. Eu posso dizer que quando eu era criança, então há 33 anos atrás, né, né, mais ou menos aí de 20 a 30 anos atrás, eu sentava aqui e eu pegava a minhoca do chão, né, a gente pegava uma vara de pescar e eu pescava aqui. Então eu ainda posso dizer que eu tive essa experiência de pescar e de ver o pessoal, né, sempre aqui passeando, ficando na beira do rio, sentado, conversando. Mas meu pai, por exemplo, e o pessoal que da geração anterior à minha, eles já tiveram a experiência de nadar mesmo no rio, né? De ver esse rio limpo, de ver esse rio com essa possibilidade de mergulhar mesmo, de ir nadando. Então ele tem muita coisa assim que já aconteceu nesse rio, né? A gente tiveram os clubes de regatas, né? Que inclusive ficava aqui perto. A gente tem a própria piscina do Náutico, que ela também do lado de lá, né, também é algo que acontecia aqui, né, utilizava essa água do rio, então tem muito o que falar sobre ele. Bom, outra coisa a se falar do rio também é sobre o nome dele, né, então é Rio Tietê, né. Lá pro lado de São Paulo, e antigamente era conhecido como era o Aimbi, né, que eles chamavam, mas agora aqui é Rio Tietê, né, e o Tietê, ele vem também do Tupi e significa águas verdadeiras. Então ele tem um significado muito profundo, né, de águas verdadeiras ou águas fundas, ou aquela água que vem de dentro, né. Então esse é o significado do Rio Tietê na linguagem Tupi. Então esse Rio Tietê, ele é muito especial, porque ele, para quem, né, muita gente já sabe, ele nasce na cidade de Salesópolis, a 22 quilômetros do mar, pertinho, né? Porém, ao invés de ele desaguar no mar, assim como a maioria dos rios, né, fazem, muito mais fácil, né, só descer e cair no mar, a gente fala que ele é um rio teimoso, porque ele preferiu ir para o interior, ele preferiu vir pra dentro mesmo, né? Então, ao invés de percorrer 22 quilômetros até o mar, o Rio Tietê preferiu percorrer 1.100 quilômetros até o Rio Paraná, atravessando todo o estado de São Paulo, passando por mais de 60 municípios e desaguando lá quase na divisa com Mato Grosso. Então imagina, gente, é um rio muito teimoso, mas, né, também muito
muito importante, né, para o estado de São Paulo, né? Então esse é o rio Tietê. Aqui o nome da cidade também é Mogi, né, Mogi das Cruzes, que veio de Emiboidi. Emiboidi significa Rio das Cobras. Então os indígenas da época colocaram esse nome na cidade, né, nessa área, porque o rio, uma das histórias é que o rio, ele por ser muito tortuoso, né, então ele vem fazendo diversas curvas aqui desde Salesópolis, então ele fazia um formato de cobra, né? Tem até algumas lendas, né, que falam que tem uma cobra enorme no rio Tietê, que começa, né, de sua cauda lá, fica lá em Salesópolis e sua cabeça aqui em Mogi. Então tem várias lendas sobre cobras, né, sobre a Urutu Cruzeiro, né, que tem uma cruz na testa. Então são diversas lendas sempre voltadas para o rio, né, sempre relacionadas ao rio, relacionadas a essas águas. E ele serviu também de grande, ele foi uma grande influência para o descobrimento, né, tanto para os indígenas, para eles irem formando as suas aldeias em volta de um lugar que tivesse abundância em água, né? Tanto para os colonizadores, para eles irem chegando até o interior de São Paulo. Então ele serviu para muita, né? Serviu e serve até hoje para muitas coisas boas. E falando, né, sobre a importância dele aqui para nossa cidade, tanto que por ele cortar a cidade inteira, né, assim como faz em São Paulo, ele também abastece a cidade. Boa parte dessas águas abastece através do tratamento de água e esgoto que nós temos aqui. Então utiliza-se as águas aqui do rio Tietê. Então a gente literalmente bebe a água do rio Tietê. E esperamos, claro, que ele possa, né, ser cada vez mais limpo, por conta de todos os seus dejetos, principalmente a partir da década de 70, né, que ele foi ficando mais sujo, né, foi tendo essas degradações, e como eu disse também, década de 90 eu ainda já podia pescar aqui, hoje não posso mais. Então a gente espera que haja as políticas públicas mesmo para que limpe mais esse rio, para que não seja jogado tanto resíduos industriais quanto resíduos esgotos domiciliares que tem aqui. E um detalhe importante é que, né, falando em meio ambiente, em ecologia, nós, seres humanos, somos os únicos seres, os únicos animais que defecamos, né, na água. Nenhum animal do planeta faz isso, né? Eles sempre defecam na terra, em lugares longe da água, porque eles vão beber aquela água, então eles não querem sujar. Então o ser humano, ele é o único que faz isso, por isso que a gente diz que isso não é uma forma natural de acontecer, não é natural o rio ser poluído por esgoto, né? Isso é algo que a gente foi trazendo culturalmente, mas que pode ser revertido e esperamos que seja, né? Não só por conta do esgoto, mas com outras medidas de políticas públicas, criar ilhas flutuantes e outras formas também. Então é isso que eu espero, né, para que quando eu tô aqui mostrando o rio, assim, para que a gente veja a vida nele, né? Que por mais que não tenha tanta vida aquática como poderia ter, né? Ainda tem, inclusive, mas que a gente possa mesmo compreender e possa refletir e possa agir em prol, né, da limpeza dessas águas mesmo, em prol da preservação desse rio, né, desse bem tão importante aqui para nossa cidade, ou para o nosso planeta como um todo. Bom, gente, então, se a gente está falando de tour, né, de visitar, a gente tem várias possibilidades de conhecer o rio, para quem não conhece ou para quem gostaria de ter uma proximidade, levar as crianças. A gente tem o próprio Parque Centenário, que você pode ir no parque e de lá você tem possibilidade de ver o rio, né, de mostrar para as crianças o que é,
aonde nasce, para onde vai, né? Contar um pouquinho sobre ele. Tem diversas pontes também, né? Durante esses percursos que dá para parar, dá para olhar para o rio, dá para, né, para vê-lo mais de perto. A gente tem aqui na nossa frente que é a Ilha Marabá. Aqui é bem pertinho, fica no bairro do Mogilar. Fica muito próximo do centro, então para quem vem de São Paulo é só descer na estação Mogi das Cruzes, vir andando, que é bem pertinho mesmo, né, no final da rua Dr. Deodato, sentido o bairro Mogilar. Então tem esse espaço, ele é da prefeitura, né, um espaço público, porém ele precisa, nesse momento da pandemia, de pelo menos 2 dias de agendamento prévio. Então você precisa agendar mesmo na Secretaria do Verde e Meio Ambiente para visitar a Ilha Marabá. A Ilha Marabá, o que é? Então, então é um espaço de educação ambiental, né? Vai ter uma recepção, né? Um espaço de apoio. Você entra e lá dentro a gente tem uma pequena trilha, né? Como se fosse uma ilha mesmo, uma trilha que fica em volta do rio. Então a gente pode entrar nessa trilha, visitar e ir até a beira do rio, né? Conhecer o rio através dessa trilha e fazer o retorno e voltar. Então vale a pena visitar a Ilha Marabá. É um lugar pequeno, né? Mas com muita riqueza, com algumas espécies que dá para você, né, conhecer, espécies de vegetação, saber um pouco de como que tá esse rio, como que é. E vale a pena então visitar. É um lugar público, mas que precisa de agendamento. Agora, se você quiser, assim, só que ele só abre final de semana, né? É dia de semana a Ilha Marabá. Mas se você quiser final de semana, eu quero só conhecer, só dar uma passadinha, só passar. Um dos lugares que eu, por exemplo, que eu tô agora é no bairro da Ponte Grande. Então, para quem conhece a subida para o Pico do Urubu, é do outro lado dessa subida, que é onde tem a escola Iracema, Rua Manuel Margarido. Então, se você quiser colocar no Google, Rua Manuel Margarido, bairro da Ponte Grande. Você desce a rua até o final, a rua vai acabar no Rio Tietê. Então, são 3 quadras de rua, ela acaba no Rio Tietê. Então, você pode caminhar um pouquinho, vir de carro mesmo, parar o carro aqui na frente, vir olhar, conhecer. Só para ter mesmo, né, tirar essa curiosidade antes de ir pro Pico do Urubu, ou se estiver passando por aqui. É um lugar bem bacana, ele fica bem pertinho da perimetral. Então é um lugar de fácil acesso, todo mundo pode vir, conhecer. E esperamos poder fazer coisas mais nesse rio, né? Esperamos poder andar de barco, poder fazer outras atividades nele um dia. Mas só de ver, né, já é um bom começo. E é isso. Aqui na Serra do Itapetí, tem também na região do Rodeio, né, e do Jardim Rodeio, outras 2 cachoeiras. Uma dentro do cantão do pesqueiro Cantão da Serra, mas que também não é um lugar que tem de fácil acesso ou que as pessoas conhecem, que os próprios donos também não estimulam as pessoas a visitarem. Mas ela é bem pequenininha, ela é quase que só uma biquinha mesmo d'água, mas dá para se refrescar nelas. E tem no próprio parque municipal, a gente tem também um reservatório de água, que também não tem muita acessibilidade, porque também pertence ao parque municipal, mas que é a entrada aqui pelo bairro do Jardim Rodeio também. Essas eu não tenho foto, mas fica aí a dica de lugares que a gente sabe que é na região aqui do Jardim Rodeio. E o outro também é no sítio Águas da Mata, que eu também não tenho
autorização para trazer fotos e também precisa da autorização do dono para entrar, né, dentro dela. Passa pela porteira dele, está dentro do sítio dele. Mas até um tempo atrás ele recebia pessoas, ele organizava eventos, abria para camping. Então precisa verificar se ainda, né, ele está com essa disponibilidade. Então todos esses são aqui no bairro do Jardim Rodeio. E dentro da Fazenda Rio Grande tem a possibilidade de acampar, tem a possibilidade de hospedagem em chalé e também de passar um day use, né? Só passar o dia e também utilizar a piscina da propriedade. E reservar almoço, reservar café da manhã, jantar. Então vale muito a pena visitar essa fazenda. Agora vocês estão ouvindo esse barulhinho, vendo essa paisagem, já é um lugar novo, já saímos do Rio Tietê, né? Aquele lugar que fala, poxa, bem que eu poderia nadar. E o que todo mundo me pede aqui em Mogi, seja os moradores, seja turistas, principalmente nessa época de primavera, chegando o verão, né? Débora, onde eu posso me banhar? Onde tem cachoeira nessa cidade? E a gente tem muita cachoeira, né? Então primeiro o que a gente tem que fazer assim, está aberto para o que é uma cachoeira, né? Se você está pensando nas cachoeiras da Chapada Diamantina, nas cachoeiras que tem aí pelo mundo, né? Foz do Iguaçu, né? Com quedas enormes, com coisas, né, muito exuberantes, talvez você não vai encontrar cachoeira em Mogi. Mas se você está pensando, né, se você está aberto a receber o que Mogi tem, a valorizar o que tem aqui em Mogi, o que tem no nosso quintal, o que tem aqui do lado de São Paulo, que você não vai precisar pegar o avião para vir até aqui, então você vai ver muita beleza aqui na cidade. Então, a primeira coisa é o seu olhar. Como está o seu olhar? Como você está aberto a enxergar as riquezas, a enxergar o que a gente tem de bom aqui na cidade? Então, para escolher o fundo desse vídeo, né, eu escolhi essas águas aqui. A gente está aqui na Serra do Itapetí. Daqui dá até para ouvir a Mogi Dutra. A gente está muito perto da estrada. Bem pertinho mesmo, a gente está bem pertinho de uma outra estrada de terra, que é a estrada da Moralogia. No comecinho dela mesmo, 500 metros da estrada, do lado esquerdo. Então aqui tem acesso qualquer pessoa que passa pela estrada, só que quem passa de carro não ouve, mas quem passa a pé consegue ouvir o barulho das águas. É uma cachoeira bem singela, né? É pra gente mesmo sentir um pouco dela, colocar a mão nela, colocar o pé, se quiser sentar ali, né, ficar um pouco debaixo, ou tem outras áreas que dá pra ficar também, dá pra tomar um banho, não tem perigo daquelas quedas d'água que a gente vê nas cachoeiras de Minas, né, de outros lugares, por conta do fluxo mesmo aqui, que ele é mais baixo mesmo. A gente não tem grandes rios, né, por trás, a gente tem pequenas nascentes, então é um lugar relativamente seguro, né, pensando nessa questão, mas todo cuidado é pouco para ir numa cachoeira, né? A gente tem que pensar que sim, existem animais peçonhentos, sim, as pedras são escorregadias, né, que pode acontecer sim, né, aqui é um lugar público, aberto, né, digamos assim. Então todo cuidado é pouco, nunca vim sozinha, nunca vim, né, sempre pensar, sempre ter precaução, né, precaução para tudo que vai fazer para vir nessas cachoeiras.
aqui na cidade é que nem todas as cachoeiras aqui da cidade, elas estão, digamos assim, preparadas para receber turista ou visitante. Então, eu trouxe uma aqui que ela é aberta, mas um pouquinho mais para frente, onde eu realmente levo os turistas, já é de uma propriedade privada. Já tem que passar por dentro de um sítio, pedir uma autorização. Então, nem todos os... e tem várias outras cachoeiras na região que precisam, né, que estão dentro de um sítio, de um lugar particular. Mas nem todo mundo quer trabalhar com turismo, quer trabalhar em receber, em abrir a cachoeira para receber visitantes, porque é bastante trabalho mesmo, né? Tem muita dedicação, precisa de manutenção, precisa limpar, precisa roçar, precisa ter segurança, precisa ter alguém, né, para cuidar. Então, também ter essa paciência também com os lugares aqui de Mogi, né? Para que a gente, aos poucos, vá fazendo isso de uma forma cada vez mais segura, cada vez mais profissional também, mas que também preserve o lugar, né? Não vai fazer grandes construções dentro de uma cachoeira e acabar, né, fazendo com que ela fique com muito acesso e também acabe perdendo o seu papel, que é o papel de trazer tranquilidade, trazer esse silêncio, né? Então, por isso que muitas pessoas não querem abrir seus espaços para que as pessoas visitem as cachoeiras. Bom, pessoal, então para finalizar essa parte do vídeo, eu queria trazer também um outro olhar dessa cachoeira, que é para onde essa água está indo, né? Esse caminho. E eu queria fazer um convite a vocês para que cada um refletisse sobre como você se relaciona com a água, qual é a sua relação, o que você sente em relação a esse elemento tão importante na nossa vida, tão importante para a Terra, e o que a água pode trazer de aprendizado, o que a água pode trazer de reflexão, de questionamentos, né? Então, a gente tem várias coisas que a gente pode ir trazendo, né? O cheiro da água, qual que é o cheiro que nós temos aqui, né? Qual é o som, né? Qual é o movimento, a intensidade, como tá essa intensidade, né? Tem dia que a gente chega aqui e ela tá bem calminha, tem dia que a gente chega e ela tá bem forte, né? A gente pode pensar também no percurso. Que percurso que a água faz, né? Da onde ela vem, onde ela nasce, como ela nasce, né? Qual é a sua fonte? Ou seja, da onde, né? Qual é a sua origem? Da onde ela surgiu? Para onde ela vai? E como ela vai passando por esse percurso e o que ela vai transformando nesse caminho, como ela vai transformando, né? O que ela faz com as pedras, o que ela faz com a vegetação, o que ela fica parada, né? E se ela fica parada, o que acontece naquele lugar que está parado, né? O que acontece se ela é impedida de prosseguir? O que acontece se ela não flui? E aonde ela flui? Como que isso, né? O que isso traz, né? Traz pureza, traz transformação, traz renovação. Então é bem interessante a gente buscar essas reflexões quando a gente entrar numa cachoeira, quando a gente visita cachoeiras diferentes. Qual é a temperatura da água, né? Então sentir a água na mão, sentir a água nos pés. Se você não quer entrar na cachoeira, geralmente cachoeira é fria, né? Por exemplo, aqui não é tão frio. Lá na Serra do Mar já é mais gelado, né? Então assim, qual é a diferença da temperatura? Mas sentir ela nos pés, né? Sentir ela levando. Então a água, ela traz muitos ensinamentos pra gente, ela é uma parte muito importante da nossa vida, do nosso corpo, né? Por exemplo, eu tenho um ser dentro de mim que está dentro da onde? Dentro da água, ele está aqui dentro da água, se nutrindo, né? É a natureza, é a nossa origem. Então, eu queria trazer muito essa reflexão e também que vocês também
vocês mesmo o que vocês sentem em relação à água, né? O que ela significa para você. Porque é isso que vai importar no fim, né? A sua percepção sobre esse fenômeno que é, né, essa paisagem, essas cachoeiras. E eu me despeço daqui dessa cachoeira agora e vou mostrar outros lugares que tem para visitar em Mogi. Bom, pessoal, além dessa cachoeira que eu acabei de filmar, eu vou apresentar algumas fotos de outras cachoeiras que eu conheço aqui na cidade e que podem, né, ser visitadas ou não, depende do lugar. Então, um pouquinho mais à frente, a gente tem uma cachoeira dessas mesmas águas e ela fica dentro de uma propriedade particular. O dono, ele não autoriza a entrada das pessoas nessa cachoeira no momento, ele só autoriza realmente quem ele conhece, quem está, né, quem for do convívio dele, por N motivos pessoais que ele tem. Então é bem importante que tenha autorização dele, porque passa por dentro do quintal dele, com a família dele, para ter acesso a ela. Então, tem algumas fotos, eu faço alguns passeios com as pessoas nessa cachoeira e ela é muito bonita. Então, podem dar uma olhadinha. Ela dá para ir pela parte de baixo, então tem algumas imagens da parte de baixo da cachoeira e outras da parte de cima dela. Que a gente tem a possibilidade de ficar embaixo, tem uma queda da água. E ela é bem tranquila, não tem pessoas, não tem muita gente, não tem quase ninguém, porque são só pessoas que ele conhece. E com certeza aqui na região da Moralogia tem muitas outras que continuam com essas águas ou com outras águas, mas que a gente não conhece por ser dentro de sítios que elas estão, tá bom? Claro que existem outras cachoeiras, né, em Mogi. Na verdade, fica praticamente em Biritiba, mas como a gente tem o acesso por Mogi, as pessoas falam que as cachoeiras ficam aqui. Mas eu não recomendo essas cachoeiras, não por sua beleza, porque elas são maravilhosas. Que é a Cachoeira da Pedra Furada, a Cachoeira do Elefante, a Cachoeira da Light, né? São aquelas cachoeiras que ficam na estrada Mogi-Bertioga, na Serra do Mar. Mas por que eu não recomendo? Primeiro pela dificuldade de acesso. Primeiro porque elas são proibidas de ir. O parque estadual ele é fechado, ele não é um lugar aberto, então especialmente quem é guia de turismo não tem autorização e ninguém tem autorização para entrar na Serra do Mar. E você tem um trecho que você tem que ir caminhando pela estrada, pela beira da estrada, o que também é proibido e além de ser proibido é perigoso, né? Tem risco mesmo de acidentes e não tem nenhum guarda, né? Nenhum tipo de proteção igual tem no Parque das Neblinas, né? De você ter esse cuidado. O que a gente está esperando é que os núcleos, né, de preservação, os núcleos que, especialmente o de Salesópolis ou o outro que seja do Parque Estadual da Serra do Mar, faça esse controle e aí sim a gente possa começar a visitar essas cachoeiras. E falando em núcleo de Salesópolis, é um outro lugar que não está aqui no roteiro por ser outra cidade, mas que é a nossa vizinha. A gente tem o núcleo Parque Dória, né, do Padre João Dória. E lá a gente tem algumas cachoeiras a gente tem algumas trilhas que são monitoradas, outras são autoguiadas e elas estão disponíveis para visitação também, que é do Parque Estadual da Serra do Mar. Então vale muito a pena visitar essas cachoeiras. Tem a Cachoeira do Poço Fundo, tem a trilha do Guardião e tem a trilha da Capela também.
E claro, pertencente ao outro núcleo, tem o próprio Parque das Nascentes. Então, é um lugar que está em outra cidade, mas que vale a pena também a visita. E é isso, por hoje são essas cachoeiras e com certeza tem muitas outras, mas que a gente não conhece. Então, se vocês conhecerem, quiser trazer aqui nos comentários, está aberto. Muito obrigada. E por fim, a gente tem também em Itaessupeba, mais ou menos 8 quilômetros do centro, o famoso Parque das Neblinas, que ele já é divisa com Bertioga. E nele a gente tem também o Rio Grande. Ops! A gente tem também o Rio Itatinga, na verdade. E todas as trilhas, né? A maioria das trilhas elas são em volta do Rio Itatinga. E tem as corredeiras, então tem a possibilidade de nadar, né? De se banhar tanto nas águas, na área que tem as águas, depende de como tá também o fluxo, né? Se choveu bastante, mas tem a possibilidade de nadar nas águas mais rasinhas e tem uma área também que dá pra, dá pra mergulhar um pouco mais, ela é um pouco mais funda. E as águas são bem cristalinas e bem gelada. Mas vale muito a pena quem for no Parque das Neblinas entrar nas águas, tomar banho no Rio Itatinga. E nesse rio também tem a possibilidade de fazer canoagem. Então é muito legal. Só que o Parque das Neblinas ele é muito requisitado. As pessoas, né, já conhecem bastante, os mogianos nem tanto, mas pessoas de São Paulo conhecem. Então precisa de reserva com pelo menos 3 meses de antecedência, ou durante a semana tem mais possibilidade de visita. Porém, é importante um número mínimo de 6 pessoas para que tenha o monitor local para ir conduzindo o passeio, que vale muito a pena fazer com a condução deles. E lá também tem a possibilidade de acampar, porém no momento está fechado por conta da pandemia. E também a possibilidade de almoçar no restaurante Natural da Mata, que fica dentro do parque também, e tem também um restaurante no centro de Itaessupeba. Então é um dos passeios que para mim vale muito, muito, muito a pena de fazer. Outra cachoeira, que eu acho ela muito legal, ela é muito bacana para levar crianças, porque ela é bem rasinha, ela só tem um pocinho e uma queda relativamente alta, assim, que dá para se banhar, dá para ficar embaixo. E ela também fica numa propriedade particular, porém ela tem acesso pela estrada, né? Pela própria estrada tem como acessar essa cachoeira. O pessoal conhece como Cachoeira da Pedreira e fica no distrito de Sabaúna, bem próximo ali à à estação de Sabaúna mesmo. Os ciclistas conhecem bastante, a população local também conhece e ela é bem gostosa para tomar um banho. Ela é pequenininha, né? Tem algumas fotos dela, mas ela é bem bacana. Então também como ela é uma cachoeira aberta, então pode encontrar algumas pessoas nela também.